Boa noite, gente. Esse aqui é o canal Filosofia de Primeira, trazendo mais uma série. Então, aí com vocês aqui, uma segunda aula, um segundo fórum. No passado nós tínhamos falado sobre pós-modernidade, essas sociedades que nasceram de grandes transformações políticas e sociais, tecnológicas, científicas, que nós chamamos disso de revoluções. Revolução não é necessariamente pegar em arma, mas são sociedades que nasceram dessa perspectiva iluminista, do pensamento iluminista, que acabou sepultando o antigo regime, o antigo modelo de sociedade, que era muito mais medieval, praticamente. Mas quando nós falamos hoje de sociedade cultural, nós temos que ver sociedade no sentido aqui de engajamento de pessoas, de relacionamentos, instituições, organismos, massa, cultura, sentido de cultivo, incentivo. Mas o que é sociedade cultural? Essa sociedade, pegando aí um gancho com vocês aí, desse século XX, dos últimos 100 anos. Vamos ao nosso texto aqui, né? Começa com uma reflexão de Herbert Marcuse, né? A verdade da arte reside no poder da quebra do monopólio da realidade estabelecida para definir o que é real. Herbert Marcuse faz parte da Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt traz no seu bojo não só a teoria crítica sobre a que nós chamamos de razão instrumental, mas ela também traz no seu bojo quais são os desdobramentos dessa sociedade de cultura. Porque sociedades culturais, a cultura era percebida ao longo dos anos e das eras, ela acaba sendo percebida de formas diferentes. Mas eram sociedades culturais. Tanto na antiguidade, né, com os povos mais poderosos, as nações mais desenvolvidas culturalmente, né, os sumérios, os antigos, os babilônios, os persas ali, tinham só o seu status quo social. Depois aqui mais por Ocidente, com os gregos e romanos, a ágora grega que nós chamamos, né, a polis, né, que era um momento, era o apogeu da cultura grega, depois passa a ser também com o surgimento do Império Romano, acaba tendo uma espécie de simbiose social, né? As culturas acabam entrando num ponto de infusão, uma fazendo parte da outra. É o junto e misturado, como se dizem por aí. Sociedade cultural. O que é uma sociedade cultural? Podemos pensar. Eu vou ler aqui para vocês o texto. Ele fala assim: embora esse termo seja usual para a nossa época, desde os primórdios antigos dos gregos, as chamadas polis gregas, traduzindo por vida política, bios politica, e a cívita das repúblicas romanas, em que a palavra cultura passou a ter um significado mais abrangente no mundo antigo. Passando pela expansão cultural das primeiras universidades ocidentais europeias, Bolonha, Pádua, Itália, Salamanca, Espanha, Coimbra, Portugal, Paris, Collège Sorbonne, Oxford e Cambridge, na Inglaterra, durante o começo da Idade Média, caminhando pelos apogeus do renascentismo e da Revolução Francesa, até as expressões humanas, a Revolução Francesa até as nossas sociedades mais atuais e tecnocratas.
com o novo pathos, a palavra pathos quer dizer paixão, dela nasce a palavra patologia. Do humanismo renascentista, as expressões do humano passam a serem legitimadas e manifestadas nas artes de Michelangelo, a poesia de Cervantes, nas utopias literárias de Thomas More e Francis Bacon e outros escritores. Então, só dando uma dentro aqui com vocês, né? Você viu que a ideia de sociedade cultural ela vai passando de eras em eras, de tempos em tempos. Aqui ó, a gente cita aqui um outro apogeu que aconteceu durante o Renascentismo, que era a grande explosão aí dos que nós chamamos de mecenato, os mecenas, aqueles que pagavam por escritores, por artistas. Isso vem também pelas invenções da época, por exemplo, com o surgimento da imprensa por Gutenberg, quando os livros eram feitos em pergaminhos, copiados por monges, de forma bastante artesanal e única, ela passa de um novo processo de produção literária, que é a imprensa. E aí que facilita outros fatos, como a própria, por exemplo, a própria Reforma Protestante. E o grande apogeu das artes, ali na Itália. E outras coisas, por exemplo, a produção literária ali como falei, com Thomas More, Francis Bacon, Maquiavel, Miguel de Cervantes, Camões, todos esses grandes literatos. Voltando ao texto aqui, à medida que os novos valores eram postos em evidência pelo pensamento e a cultura de modo geral, rompe com a moral cristã tutelada pela igreja medieval. Inclusive a educação passa a ter um outro significado, principalmente a ciência era mais interpretada junto à fé, isso trazendo mais modificações sociais e políticas, incluindo econômicas, no surgimento dos burgos, os comerciantes. Os burgueses vão ser importantes lá no século XVIII com a Revolução Francesa, em que ajudaram a difundir um novo mecenato cultural, bancando financiamento de muitos artistas, pintores e literatos. Haja vista que muita coisa ocorreu à luta pela liberdade econômica e política das sociedades. Muitos governantes acabaram por tomar demais o poder, a chamada era temporal da igreja, e no século XVIII chega para promover novamente o Logos do Homem, aliançando com a nova revolução social e política e a ascensão da burguesia ao poder na França, quando acontece a Revolução Francesa. Um novo modelo societal organizado passou a ter características industriais. O surgimento do cenário fabril, o crescimento populacional na virada do século XX, embora fosse marcada por cenários sangrentos de guerra e revoluções, o século XX também trouxe muita mudança cultural, tomada pelos novos direitos humanos, o papel da mulher na sociedade moderna, os novos dilemas, os grupos marginalizados, a revolução cultural em relação à saúde, o sexo e as novas teorias empregadas para trazer a qualidade de vida. A nova sociedade cultural de massa passa a ser direcionado a problemas que não eram discutidos até então. Essa nossa sociedade atual, marcada pela preocupação do meio ambiente, a responsabilidade social, das organizações sociais, a chamada indústria cultural tem seu poder muito ligada ao consumo das massas e suas preferências, como estilo para tudo e todos. Ela também é muito difusa no pensamento de valores, não se apega muito ao tradicional, e as suas relações se pautam por aquilo que é parecido. As gerações mais novas são mais atentas às mudanças sociais e aos seus eventos futuros. Esse aqui é o texto sobre quando a gente fala um pouco de sociedade cultural.
E a sociedade que o texto descreve aqui é uma sociedade do século XX, do século XXI, uma sociedade talvez mais atual que nós vemos hoje, né? E a cultura é um subproduto não só do desejo, mas do consumo, por vivermos num tipo de sociedade capitalista. Então a cultura já passou a ter um outro viés, não só do status quo como era antigamente, né? Para dizer que alguns tinham cultura e outros não tinham cultura, né? Ou mostrar essa espécie de poder apresentar e a sociedade que você era uma pessoa que tinha posse, que tinha acesso ao conhecimento. E a sociedade cultural ali, como o Marcuse da Escola de Frankfurt, que trabalhava a questão aí das tecnologias, e hoje nós vemos na sociedade totalmente tecnocrata, uma cultura tecnocrata aliada ao consumo e ao lucro, né? Sabe, hoje hoje é o capitalismo informacional, ou seja, da informação. Não é necessariamente o valor em si, mas o valor daquilo que se diz e daquilo que não se diz. Então tudo acaba tendo o seu preço, como a gente pode dizer por aí. E essa sociedade cultural, a nossa sociedade cultural hoje ela tenta as grandes mudanças, as grandes tendências, né, como as questões climáticas, a preocupação com o meio ambiente, o papel da mulher na sociedade, a percepção dos excluídos, das minorias, que depois a gente vai conversar. Essa ideia do eu hoje em dia é uma coisa bastante interessante, é muito difusa. Então, quando nós falamos aqui de sociedade cultural, nós falamos de uma sociedade que está pautada nas grandes transformações da sociedade. Ou seja, não só transformações de pensamento ou mudanças de um paradigma político, mas da própria cultura, no sentido dos costumes, da maneira de pensar, o novo fazer. Nós podemos dizer que essa seria a sociedade de cultura e a chamada cultura de massa. Talvez nós chamemos de sociedade de rede, pelo advento da internet. E uma cultura que não é necessariamente homogênea, não, ela é heterogênea, porque ela se manifesta de várias formas, de vários modos. Aqui no Brasil que nós temos o Brasil tem essa característica cultural de várias manifestações regionais. Então, essa sociedade cultural é uma sociedade que vive em constante transformação a partir do próprio apoio do uso da tecnologia, mas também ela se depara com tantas questões que sempre foram questões da própria sociedade, independente se ela tinha um avanço cultural ou ela era simplesmente um grupo que cultivava simplesmente suas tradições, né? O apogeu da humanidade se dá quando as sociedades começam a se organizar, né? A sair daquele modelo da horta, que é um modelo mais tribal, que tem um chefe, uma coisa mais centralizado. Então a sociedade ela passa por uma difusão de valores e de formas de fazer e pensar. Então, nós falamos, por exemplo, no Brasil, no século XXI, é uma sociedade baseada no entretenimento a partir do uso tecnológico. E a tecnologia passa a ser uma grande aliada do nosso capitalismo. Nós chamamos de capitalismo laissez-faire,
ou para outros seria um capitalismo, talvez, que está passando por uma nova transição que nós chamamos de capitalismo stakeholders, ou seja, capitalismo das partes interessadas. Ou seja, mesmo grandes oligopólios, grandes empresas, corporações, organismos dominando meios de massa, mídia, televisão, rádio, meios de comunicação, formas de comunicação, muito fruto dessa sociedade cultural e tecnocrata. Então, seria isso quando nós falamos sobre uma sociedade cultural, que consome cultura. Seria isso, pessoal.